Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Como estamos construindo? Do jeito certo ou do jeito fácil? O jeito fácil, construir sobre a areia, no começo pode até parecer vantajoso, mas depois se revela um terrível erro. Jesus morreu na cruz do Calvário para a libertação de toda a humanidade. Por que, há tanto tempo depois, ainda temos pessoas não libertas? Você já pensou nisso? Pense. Se eu vos entristeço, quem me alegrará senão aquele que é entristecido por mim? Paulo se importava com os relacionamentos. E você se importa com seus relacionamentos? O programa Desafio está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Para você que nos acompanha de norte a sul do estado, um abraço apertado da família Blunk. No primeiro quadro, uma reflexão com o psicólogo Marcelo Aguiar. No quadro de variedades, o conferencista Nascia Fios Casulo traz uma palavra especial para você. Ainda temos o quadro Pensando em Você, o Fique de Olho, além de um videoclipe especial para você. Este barulhinho que você está escutando, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você também pode convidar os seus amigos. É hora de reunir família, o programa Desafio está começando e nós voltamos em instantes. Olá, Deus te abençoe. Em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, nós encontramos o encerramento do Sermão da Montanha. E ali Jesus utiliza de uma pequena parábola para estabelecer a diferença entre aqueles que cumprem a sua palavra e aqueles que tão somente a ouvem. Ele fala sobre dois homens que construíram as suas casas. O interessante nessa história contada por Jesus é que no começo tudo é muito parecido. Dois homens tiveram o mesmo sonho, construíram uma casa e foram alcançados por uma tempestade. Tudo era tão parecido que parecia ser igual, mas as aparências estavam na superfície. Um homem havia edificado a sua casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. Um homem resolveu construir a sua vida à maneira de Deus e o outro seguir a sua própria cabeça, o seu próprio coração. Aquele que edificou sobre a rocha se viu em sérias dificuldades quando a tempestade o alcançou. O mesmo acontece na vida de cada um de nós. Hoje estamos construindo, hoje estamos edificando, mas podemos ter certeza de que um dia, não sabemos quando, a tempestade vai chegar. Estaremos preparados? Como estamos construindo? Do jeito certo ou do jeito fácil? O jeito fácil, construir sobre a areia, no começo pode até parecer vantajoso, mas depois se revela um terrível erro. Deus nos coloca a sua palavra, nos dá a sua orientação, não para complicar a nossa vida, para estragar a nossa alegria, muito pelo contrário. É exatamente porque Ele nos ama, que Ele deseja que estejamos dentro da sua vontade. Andrew Murray, um pregador da África do Sul, já dizia que a condição para se ter a bênção completa de Deus é a rendição completa a Deus. Nossas vidas precisam ser edificadas à luz da sua palavra. E com relação a esta palavra, nós precisamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes. Acredite, vai chegar um tempo, se é que ainda não chegou, em que vai vir a tempestade, vai cair a chuva, vão correr os rios, vão soprar os ventos e vão se bater com ímpeto sobre nós e sobre tudo aquilo que nós amamos.
Mas, se temos edificado sobre a rocha, não teremos o que temer, não teremos com o que nos preocupar. Como você está edificando a sua vida? Do seu jeito ou do jeito de Deus? À luz daquilo que lhe parece certo ou daquilo que Deus lhe diz que é certo? Vamos edificar sobre a rocha, porque a melhor escolha não é optar pelo que dá menos trabalho, mas pelo que dá menos complicação. É isso. Jesus te abençoe. Você se considera liberto? Hoje o nosso tema é libertação. Algo muito importante e fundamental. Uma das maiores conquistas da vida é exatamente a liberdade. Liberdade é fundamental. Lamentavelmente, o nosso país tem episódios terríveis e a história diz que em 1888 foi abolida a escravatura. Algo aconteceu de bom, foi feita uma lei, chegaram à conclusão de que não mais teríamos escravos. Mas é um episódio triste da nossa história que é lembrado com pesar até os nossos dias atuais. Mas preste bem atenção, ao se estabelecer a nova lei, não foi imediata o alcance dessa liberdade. Cada um teve que trabalhar e lutar por essa liberdade, por que não dizer construir esta liberdade. O fato de ter uma lei não se traduzia exatamente em liberdade, mas dava o direito de cada pessoa buscar e construir a sua própria liberdade. Jesus morreu na cruz do Calvário para a libertação de toda a humanidade. Por que, há tanto tempo depois, ainda temos pessoas não libertas? Você já pensou nisso? Pense. Será que você precisa de libertação? Será que você precisa da ajuda de Deus? Hoje, a palavra traz uma resposta para você. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um homem magnífico, o apóstolo Paulo. Ele é honesto em seus escritos e admite falências. Mesmo tendo um grau de conhecimento de Deus, mesmo exercendo a fé, ele reconhece que não é tão simples. Algumas coisas que ele gostaria de fazer, ele não conseguia fazer. Algumas coisas que ele reprovava e não queria fazer, ele mesmo retrata na palavra e informa que ele é falível, ele se equivoca e acaba por fazer. Eu vou ler para você Romanos capítulo 7, o versículo 19 e 20, que diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Palavras do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos no capítulo 7. Preste bem atenção que ele tem a hombridade de admitir, mesmo pregando a palavra de Deus, que não é perfeito, que é um ser humano falível. Se você luta e não consegue vencer, eu quero te dizer que a partir de hoje, se você abrir o seu coração e deixar que a luz de Deus e que a verdade de Deus entre na sua vida, certamente você vencerá, assim como Paulo também venceu. Preste bem atenção. Se você luta contra os vícios e não consegue vencer, se você é uma daquelas pessoas que diz assim, olha, eu já tentei de todas as formas, mas eu não consigo, você precisa conhecer a verdade de Deus. Mas ânimo, não se desespere. Foi exatamente por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, para promover liberdade para mim e para você. E hoje, mais uma vez, Ele te chama, seja qual for a atadura. Às vezes, nós ouvimos as pessoas falarem assim, olha, eu já tentei de todas as formas e não consegui. Deixa eu te dizer que não importa qual seja o seu caso,
Quem sabe você que é casado e já teve alguma infidelidade matrimonial e já disse nunca mais farei isso porque realmente se arrependeu. Eu acredito no seu arrependimento, mas talvez não conseguiu manter o seu compromisso. É que de fato você fez a escolha de ser fiel. Eu também acredito em você. Certamente Deus também acredita no seu arrependimento. Mas por que a pessoa não consegue vencer um vício? Por que a pessoa não consegue vencer um hábito? Por que a pessoa não consegue vencer uma dependência química? O que o mundo, entre aspas, às vezes chama de liberdade. De fato, quando conversamos com as pessoas, eles dizem que na verdade eles tentam sair, mas não conseguem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho uma resposta de Deus para você. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, este que pregamos neste momento, se você abrir o seu coração, certamente Ele entrará na sua vida e te dará a condição de ter verdadeira liberdade. O que é liberdade? É você decidir parar com um vício e conseguir fazer isso por sua própria vontade, por seus méritos, por seus esforços. Mas por que as pessoas não conseguem? Porque ainda estão debaixo de um processo de escravidão. Não é tão importante você saber como terminou na escravidão. Não é tão fundamental você entender quais foram os passos que te levaram para lá. Mas é fundamental entender que Jesus pode te dar liberdade. Que você possa decidir romper com um vício e conseguir na força do Senhor Jesus Cristo. Que você possa olhar para a sua família, decidir ser um homem de bem, uma mulher de bem e alcançar esta graça que te trará uma satisfação imensa. Certamente você pode contar com Deus. Hoje eu profetizo sobre a sua vida uma vida estável e com liberdade de escolha. O Senhor te abençoe. No nome de Jesus.